O maior mistério envolvendo os 144 mil é o no qual a Igreja Adventista em massa afirma ser um número simbólico quando todas as evidências apontam para o número literal. Começamos pelo assim considerado mais polêmico de todos os versos, Apocalipse 14, verso 4. Os 144 mil. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, verso 4. Mas, ao contrário de começar por Apocalipse 14, vamos começar por Gênesis, com a seguinte pergunta: qual foi o princípio pelo qual a morte veio a ocorrer entre os homens? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. A serpente enganou a mulher, e ela tomou do fruto que havia sido proibido. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis, capítulo 3, verso 6. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Gênesis 3, 9 e 13. Corrija se estiver errado. Aconteceu ou não de um lançar seu próprio erro sobre o outro? O homem culpou a mulher culpou a serpente. Eva foi de fato enganada pela serpente. E o homem, por que motivo ele, ciente do erro, tomou do fruto mesmo sabendo que era contrário ao mandamento? A resposta é: o amor dele por Eva foi maior. Podemos ler isso em Primeiros Escritos, página 148. Vi a tristeza cobrir o semblante de Adão. Ele pareceu amedrontado e atônito. Uma luta parecia travar-se em seu espírito. Ele estava certo de que isso fora o inimigo contra quem haviam sido advertidos e que sua esposa devia morrer. Teriam que se separar. Seu amor por Eva era forte e, em extremo desencorajamento, decidiu partilhar do seu destino. Temos o primeiro mandamento, que é: amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo. E o segundo semelhante é: amar ao teu próximo como a ti mesmo. De acordo com a Escritura, a forma mais prática de amar a Deus é observando seus mandamentos. Mesmo o amor de um homem por uma mulher ou o amor de uma mulher por um homem não estão acima dos mandamentos de Deus. E o que tudo isso tem a ver com 144 mil? Voltamos ao verso do princípio, em Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Eva tomou do fruto diretamente da árvore, mas Adão veio a morrer por amor. O erro dele não foi amar, pois ele amava Eva mesmo antes de pecar. O erro dele foi amar de forma inversa, ou seja, ele
desobedeceu o mandamento de Deus por causa da mulher, e é ele mesmo que declara isso. A mulher que tu me deste. Então, de que forma poderá o homem escapar da sentença que está estabelecida? Certamente morrereis. E assim tem sido desde Adão até hoje, pois nenhum homem comeu da árvore da vida e se tornou pecador imortal. Hebreus, capítulo 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hoje, morrem tanto salvos quanto ímpios, todos os dias, à nossa volta, e os santos esperam a ressurreição da vida. Para os ímpios, porém, haverá a ressurreição da morte. De que forma poderá o homem escapar da morte temporal, posto que ela ocorre sobre todos, tanto os ímpios quanto os justos? Resposta: o mesmo de Adão é reapresentado aos 144.000. Está solteiros, na mesma expressão já apresentada, teriam que se separar e, se já se casou, não tem mais jeito. Os 144.000 podem mostrar que Adão teria permanecido sem ter que lançar ao Senhor as palavras: a mulher que tu me deste por companheira. A expressão de Adão foi a mulher que tu me deste. E esse portar dele já era uma consequência do pecado. Então, foram tiradas as mulheres dos 144.000. Para a resolução de duas situações. Na primeira, Adão não teria morrido se decidisse não participar do destino da mulher, que era a morte. E, na segunda, os 144.000 podem colocar o amor ao seu Pai Criador em primeiro lugar, ao invés de amar mais a criatura, deixando-a influenciar para desviar dos caminhos do Senhor. O problema não é amar. O problema é quando alguém ama o seu ídolo de forma a desviar dos caminhos da vida. Foi o que aconteceu com a terça parte dos anjos que foram influenciados por Satanás, que intentou tomar o lugar de Deus. E vamos mostrar na sequência que as interpretações simbólicas para Apocalipse 14 estão completamente equivocadas. Vamos lá. Em Apocalipse 14, capítulo 14, verso 4, os evangelistas, pastores, obreiros, etc., dizem que a palavra mulheres ali citadas são igrejas. Vejamos, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E dizem que o fato deles, os 144.000, não estarem contaminados com mulheres é porque não se contaminaram com doutrinas. Isso é o que eles afirmam. Mas eu pergunto, como pode alguém se contaminar com igrejas? Pela idolatria? Naturalmente, por doutrinas contrárias aos mandamentos de Deus? Nesse caso, o problema não é a igreja, e sim o pecado. Alguém pode estar dentro da igreja adventista e praticando pecado. Não existe foro privilegiado. Mas, se a palavra mulheres em Apocalipse se refere a igrejas, o que dizer então do espiritismo direto, da feitiçaria, da macumbaria, que não são considerados igrejas? Quer dizer que estes escapam da contaminação ou de contaminação, mas não são iguais ou até piores? Veja que isso não cola. E o que dirão do ateísmo? Os ateus não se consideram participantes de quaisquer denominações religiosas. Eles então podem fazer parte dos 144.000 que não se contaminaram, já que não são igrejas? Lógico que não. Eles nem mesmo acreditam em Deus, portanto o problema não é a igreja, não são igrejas.
e sim o pecado onde quer que ele esteja, seja na igreja ou em outras igrejas, seja na casa, seja na rua ou no trabalho. O problema é que querem forçar igrejas, no verso 4 do capítulo 14 do livro do Apocalipse. Querem forçar igrejas por quê? Porque não aceitam que o verso seja de interpretação simples. Outra situação interessante é o que Ellen G. White fala sobre os 144 mil. Ela diz que o maior temor deles é se os seus pecados foram perdoados, ou seja, o problema, mais uma vez, é o pecado, seja onde for. Ela diz o seguinte: o grande conflito, página 619, aspas. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo o pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Se pudessem ter a segurança de seu perdão, não recuariam da tortura ou da morte, mas se mostrassem indignos e perdessem a vida por causa dos seus defeitos de caráter, o santo nome de Deus seria então vituperado. Afligem a alma perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados e reclamando a promessa do Salvador. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Fecha aspas. Podemos ver nas passagens apresentadas que os 144 mil foram perdoados dos seus pecados e ela usa a expressão seus muitos pecados. Foram perdoados dos seus pecados, da mesma forma dos outros santos. Eles foram perdoados. Mas, se foram perdoados dentro da igreja adventista ou fora da igreja adventista, que diferença faz? No céu, não haverá nenhum contaminado. Portanto, se ali, Apocalipse 14, 4, o verso se referisse a pessoas que não se contaminaram com igrejas, se assim fosse, o verso nem mesmo deveria existir, porque, neste caso, ele não distingue nada de nada. Por quê? Porque todos são perdoados. A principal característica deste verso 4 é a de distinguir um grupo. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Todo ser humano, desde Adão, pecou. Os que foram perdoados foram completamente perdoados. Os que morreram ou que vierem a morrer farão parte na ressurreição dos santos e os 144 mil serão trasladados. O problema não se restringe a igrejas, seja nas igrejas apostatadas, quase inumeráveis, seja no budismo, seja no islamismo, no judaísmo. Tem muitos segmentos como estes últimos citados que nem mesmo são contados como igrejas. É errado limitar o pecado a igrejas de origem babilônicas, porque estes outros segmentos estão de igual modo ou em situação até pior. O problema é o pecado, seja onde ele estiver. Adão não fará parte dos 144 mil, porque a oportunidade dele era estar só. A mesma situação está apresentada mais uma vez. A palavra virgem, no mesmo verso 4 do capítulo 14. A igreja, representantes, nos dizem que se refere à própria igreja que, perdoada, é apresentada na semelhança de uma virgem, mas, neste caso, se refere a todo o salvo. Não vai ser apresentado para Deus um povo impuro e uma igreja impura. Neste caso, o simbolismo forçado destrói a natural característica do verso 4, que é a de distinguir um grupo. Estes são. Não seria melhor, então, a igreja mudar a escrita para todos são? Apocalipse 14, verso 4 é literal, distintivo, e desde o início tem a ver com a queda do homem.
Se Adão amou mais a mulher, o que já foi apresentado aqui, o preço, os 144.000 farão o inverso do que Adão fez ou do que ele poderia ter feito. E, fora isso, todos os homens dormirão, os santos serão ressuscitados. Muitos, incluindo pastores, não podem ver isso, pelo simples fato de serem casados. Existem outras situações no Apocalipse que são igualmente distintivas. Por exemplo, no mesmo verso 4, a frase: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Considere que, se todos os santos pudessem seguir o Cordeiro para onde quer que fosse, então esse verso não precisava existir, mas ele existe. E como eles vão dizer que este verso é simbólico? É outro verso distintivo para os 144.000. Nesta igreja, existem pregadores incríveis, mas, em alguns temas, eles não conseguem ver nada. Se alguém afirma que os 144.000 é literal, eles dizem, não fale nisso, é mistério. Mas eles próprios estão cheios de pregações simbólicas. Eu mesmo assisti várias para esse tema. Vai entender. Eu não quero chamar ninguém de hipócrita. No Apocalipse capítulo 7, claramente nos é apresentado dois grupos, um que é numerado das tribos dos filhos de Israel, e depois outro que não pode ser numerado, a grande multidão de todas as nações, povos e línguas. Mas eles juntam os dois grupos. A Escritura, de forma simples e clara, separa os dois grupos e eles erroneamente ajuntam. E eles dizem que as tribos não existem e que, por isso, não podem ser seladas. E pergunto, vocês sabem a origem de cada um dos 7 bilhões de habitantes da Terra? Você conhece a sua própria origem ou a de quem escreve? A resposta é não. O selamento é obra de Deus ou dos homens, para que eles digam, não pode ser feito. Elias, homem que via mais do que os homens de hoje, disse, mataram todos os profetas e somente eu fiquei. E o que respondeu o Senhor? Preservei 7.000 homens. Vossos pregadores também nos dizem que o número 144.000 é simbólico, mas por que esse número é simbólico? Seria porque 12.000 vezes 12.000 é 144.000? Não faz nenhum sentido alguém multiplicar um número e por isso falar que ele é simbólico. Parece mais numerologia. Todos os números que aparecem em Apocalipse são literais. Por que esse tem que ser simbólico? Será a velha conveniência de alargar uma porta que é estreita? As 7 cabeças são 7 montes. O número não muda. Se fosse 8 ou 9 montes, perderia o efeito. As 12 tribos são 12 tribos, umas substituindo outras, mas são 12. O 666 não deve virar outro número, porque perde o efeito. Por que os 144.000 tem que ser simbólico? E o que Ellen G. White declara em Primeiros Escritos, na página 15? Os santos vivos em número de 144.000. Em número de 144.000. Será que isso não diz alguma coisa? Os santos vivos em número de 144.000 reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Existem grandes pregadores, inclusive estrangeiros. Esses homens veem longe. É possível, à noite, ao ar livre, sem nuvens, que possam ver um mosquito em Marte. Isso em algumas situações, mas em outras situações não podem ver um palmo à sua frente. A palavra mulher no singular aparece para referir-se a 2 igrejas. A igreja verdadeira e também aparece no singular para se referir à igreja falsa, a grande prostituta. Porém,
Quando a palavra aparece no plural, ela é exata, plural e literal, mulheres. No livro do Apocalipse, a palavra mulheres, no plural, não aparece como símbolo de igrejas. O profeta, quando se refere à igreja, usa a palavra no singular, seja para a igreja verdadeira ou para a igreja falsa. Essa matéria é independente. A igreja é esta, os que guardam os mandamentos estabelecidos em Êxodo 20 e Apocalipse 14, verso 12. Os 144 mil é o número total de 144 mil homens adultos. Nunca se casaram, não têm filhos, não tiveram relacionamentos com mulheres, não serão os únicos. Não serão os únicos salvos de época. Haverá muitos outros, mas eles serão os que estarão vivos e serão trasladados. Assista no YouTube a um vídeo com o título Todo Adventista Deveria Assistir.